E aí, meu jovem, minha jovem, tudo certo? Eu sou o Rafael do Passo Fácil e agora eu vou resolver para você a questão 138 do Enem de 2015. É uma questão que fala do preço de um carro em duas diferentes locadoras. Bora lá conferir? Se você reparar no final do enunciado, que geralmente é a parte mais importante dessas questões do Enem, ele te pergunta, ele te pede em quais intervalos o preço da locadora Q é menor do que o preço da locadora P. E para você descobrir isso, ele te dá dois gráficos do preço da diária em relação aos quilômetros rodados. Você tem o gráfico da locadora P e da locadora Q. Quando você tem dois ou mais gráficos e de alguma forma você tem que descobrir qual deles tem maior valor para um certo intervalo, ou então para qual intervalo um dos dois é maior do que o outro, ou um dos dois é menor do que o outro, você vai olhar qual gráfico está por cima. Eu separei um exemplo aqui para explicar melhor isso. A gente tem aqui o gráfico vermelho e o gráfico preto. Se eu quiser, por exemplo, se eu perguntar para você, por exemplo, no intervalo de 0 a 1, quem tem o maior valor aqui, nesse intervalo? Dos dois gráficos, quem tem o maior valor de 0 até 1? Se você falar que é o gráfico preto, você acertou. Por quê? Simplesmente porque ele está em cima. Porque como que funciona aqui o nosso plano de coordenadas? Quanto mais alto eu estou aqui no eixo Y, maior é o valor. Então, para um determinado intervalo no eixo X, se eu tenho um gráfico acima do outro, quer dizer que o Y dele, aqui nesse ponto, ou então aqui em todo esse intervalo, no caso seria todo esse intervalo aqui, daqui até aqui, o gráfico preto está acima do vermelho. Então, os valores de Y nesse intervalo aqui do preto são maiores do que o vermelho. E se eu perguntasse para você em qual intervalo o gráfico vermelho tem valores maiores do que o gráfico preto? Ora, nesse intervalo aqui a gente acabou de ver que o vermelho está abaixo, então por isso ele tem valores menores. No próximo intervalo o vermelho está acima e ele vai ficar acima assim para sempre, porque se você reparar que ele está crescendo mais do que o preto. Então, daqui para lá, o vermelho tem valores maiores. Ele é maior do que o preto. E aqui nesse intervalo, o preto é maior do que o vermelho. Certo? Agora vamos analisar ali o gráfico enunciado. Como ele quer os intervalos em que a locadora Q tem valores menores, a gente vai procurar os pontos do gráfico onde o gráfico de Q é menor, ou seja, está abaixo do gráfico de P. Para facilitar as coisas, eu tenho duas dicas para você. Primeira dica, você tentar separar visualmente os dois gráficos. Por exemplo, aqui os dois são de preto, que é do jeito que está aí nessa prova do Enem. Aí você pode falar, mas eu não tenho como fazer colorido igual você fez aqui, um vermelho e um preto, para diferenciar legal. O que mais você pode diferenciar de outra forma? Por exemplo, eu posso rabiscar aqui todo o gráfico de P. Agora, de certa forma, eu posso ver melhor quem é quem ali. O P, quem é o P e quem é o Q. Outra dica que eu tenho é você fazer os intervalos aqui. Mas como que você vai saber os intervalos certos de fazer? Você vai olhar a interseção entre esses dois gráficos. Ou entre 3 ou mais, se você tiver. No caso aqui são 2. Esse é um ponto de interseção, que é onde eles se encostam. E esse é um outro ponto de interseção. Para facilitar a análise, eu vou traçar uma reta vertical passando por esse ponto. E aí eu já até sei, valores interessantes aqui. Um 100 já está aqui, já vamos circular ele. E vou passar a outra reta vertical aqui. Vamos ver onde é que ela vai dar. No 20. Beleza, vamos deixar eles reservados. Agora a gente vai para a nossa análise. A gente vai analisar cada um dos três intervalos e ver onde que o Q é menor. Nesse intervalo aqui, o intervalo 1, quem é que está acima? É esse gráfico rabiscado. Quem é mesmo rabiscado? O P. Então, nesse intervalo aqui, o Q é menor do que o P. Então, a gente vai separar esse intervalo, porque ele é um intervalo que interessa para a gente. Vamos anotar aqui em cima já. De 0 a 20 é um intervalo onde o Q é menor. Vamos anotar aqui, onde o Q é menor do que o P. Beleza, esse aqui já foi.
Próximo intervalo. Nesse intervalo aqui, o gráfico que não está rabiscado está em cima do gráfico rabiscado. Ora, não rabiscado é o Q. Então aqui, nesse intervalo, o Q está em cima do P. Isso significa que os valores de Q nesse intervalo, entre 20 e 100, são maiores. Então esse intervalo não interessa para a gente, porque não foi isso que ele pediu no enunciado. Então esse aqui a gente não vai usar. Próximo intervalo e último, o gráfico do P está acima do gráfico do Q. Ou, em outras palavras, o gráfico do Q está abaixo do gráfico do P. Ou seja, pelo que a gente aprendeu aqui, se o gráfico do Q está abaixo, significa que os valores de Q são menores nesse intervalo. Ora, isso ele pediu no enunciado. Então vamos marcar esse intervalo que também interessa a gente, de 100 a 160. Então de 100 a 160, os valores de Q também estão abaixo dos valores de P. Ou seja, entre 0 e 20 e entre 100 a 160. Isso dá pra gente o gabarito letra D de Dolinho, seu amiguinho. E aí, acertou? Eu espero que sim. Se você vai tentar usar sua nota do Enem para passar na universidade através do SISU, eu te desejo toda a sorte do mundo. Se você não vai também, mas aqui nesse caso, eu tenho um conselho de amigo para te dar. A gente aqui no Passo Fácil tem uma lista com os nossos alunos VIP. E através dessa lista, a gente deixa eles saberem primeiro de tudo que a gente está fazendo. Como, por exemplo, aulas para o próximo Enem, que você não vai precisar, né? Ou então, aulas para a segunda etapa, ou até mesmo aulas de reforço para quando você estiver na universidade. Então corre lá, é rapidinho, com apenas 2 cliques você já vira o nosso aluno VIP e você vai conferir todas as vantagens exclusivas que a gente tem para te oferecer. E se eu te ajudei nesse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, porque vai que você ajuda um amigo também. Falando em redes sociais, dá uma olhada lá nas nossas, porque lá, além da gente dizer quando vai ter conteúdo novo aqui no canal, a gente tem conteúdo exclusivo. E toda vez que você gostar de um conteúdo nosso em qualquer lugar, curte, compartilha, comente, porque assim você vai estar mostrando para todas as pessoas que o que a gente está criando aqui pode realmente ajudar. Nosso objetivo aqui é fazer você crescer, mas para isso a gente também precisa crescer, não é verdade? Então é isso, um grande abraço e até a próxima!